para esse passo a passo, nós vamos estar utilizando o fio azul, que é o azul candy. Vamos estar utilizando o amarelo. Olha só um pouquinho que tem, mas vai dar. É o amarelo canário. Vamos estar utilizando o lilás. Na verdade, esse aqui é o lilás candy. O verde, que eu perdi a etiqueta da cor. E esse rosa, que é o quartzo. Certo? E para trabalhar com esses fios, eu vou estar utilizando a agulha 2,5. Olha só. A tesoura para arrematar. Para colocar os olhinhos, eu vou utilizar 2 meia pérola. Eu não sei que tamanho é, mas elas são bem pequenininhas. Acredito que seja 5 milímetros pelo tamanho. Vou estar utilizando a cola. Essa cola T6000. Mas você pode estar utilizando a cola aí que você acha confiável, tá bom? E um pouco de fibra de manta acrílica, né? Eu vou pegar mais um pouco, porque só essa aqui não vai dar. E eu já fiz a base da ponteira, ó, no colorido, que foi a pedido da cliente. Mas aqui no passo a passo eu vou trazer pra vocês ele no azul, tá? Eu vou fazer no azul pra tá mostrando pra vocês, tá bom? Então, olha só, o passo a passo vai ser desse arco-íris. Olha que lindinho. Então, é uma ponteira, olha só. Não tem passo a passo na plataforma, então eu resolvi trazer o passo a passo para vocês. Então, vamos para o passo a passo? Então, nós vamos começar aqui fazendo a base da ponteira, que é a parte que fica no lápis ou na caneta. Vamos usar também a tesoura para arrematar. Então, vamos começar aqui pela base, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, com a cor azul, que aí você pode ir trocando as cores, tá? Você vai estar substituindo, tá bom? Então, aqui com a cor azul, a gente faz o anel mágico, ó, faz o anel mágico. E no anel mágico, a gente faz aqui um ponto para travar o anel, tá? E dentro do anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui a gente fecha parcialmente o anel, ó, eu não aperto ainda, tá? E na próxima carreira, nós vamos fazer carreiras de aumentos. Como vai ser essa carreira de aumento? Ó, introduzir no primeiro ponto e vou fazer aqui 2 pontos. No próximo, eu faço um ponto, tá? No próximo, eu faço 2 pontos. Só vamos ter 2 aumentos nessa carreira. E vamos fazer um ponto e no próximo, mais um ponto. Ó, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Ficamos com 8 pontos. Agora, eu pego aqui o fio do anel e fecho, tá bom? Você pode também deixar esse fio um pouco alongado aqui para usar como costura, se você preferir assim. Se não, você pode estar seguindo o trabalho normalmente e costurar com fio à parte. Então, agora aqui vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou colocar o fio do anel para poder estar marcando a carreira, ó. Tá bom? Ó, nós vamos introduzir a agulha nesse ponto. Ó, esse aqui parece um ponto desocupado, mas não tá. O que tá é esse, ó. Então, nós vamos colocar aqui, ó. E vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou marcar aqui com o fio. Eu vou fazer ponto sobre ponto e teremos 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ele vai emborcando, eu vou desvirar. Você desvira aí também, tá? E com o cabo da agulha, você vai ajeitando ele. Fiz 6. Então, aqui, ó. Fiz 6, foi? Ó, o fio tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 7. Então, vou fazer o último, que é o 8. 8º ponto. Então, assim, a gente vai seguindo até ficarmos com 14 voltas, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu e vou voltar quando tiver as 14 voltas, tá certo? Então, vocês façam aí o de vocês e eu vou fazer aqui o meu. Pronto, olha só, já tá terminado aqui. Fiz aqui 14 voltas, ó. Aqui, ó, do anel mágico. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já arrematei, coloquei o fio entre os pontos. E agora nós vamos o passo a passo para fazer o arco-íris, tá bom? Com a cor azul, nós vamos fazer o anel mágico e vamos colocar no anel mágico 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu alongo o fio, fecho um pouco, ó, não fecho por completo. E já vou seguir para a próxima carreira, que será a carreira de aumento. Então, a gente vai fazer aqui 2 pontos baixos. Mais 2, 4. 6, 8, 10 e 12, certo? Eu vou fechar esse último aqui, porque a gente vai fechar o anel agora. Ó, fechei o anel. Eu volto aqui nesse último, insiro a agulha e desmancho ele, ó, desfaço ele. E deixo aqui nas 2 argolas para terminar. E agora eu venho com a cor lilás. Com a cor lilás, eu venho aqui para prender, ó, e finalizar a carreira. O fio azul você já pode cortar, que a gente não vai trabalhar mais com ele. E na cor lilás, a gente vai trabalhar aqui um ponto e um aumento, tá? Então, vamos aqui no primeiro ponto, eu já vou aproveitar e estar fazendo aqui por cima dos 2 fios, para ir prendendo. Então, vou fazer aqui um ponto e um aumento. Esse lilás é lindo, né? Um ponto e um aumento. Então, assim, você vai fazendo aí de vocês e eu vou fazer aqui os meus, tá bom? Terminar, eu volto. Pronto, terminei aqui, ó, fazendo aqui o último aumento. No segundo ponto do aumento, eu não termino e já vou pegar o fio amarelo. Vamos aqui, estar colocando o fio amarelo e fechando a carreira. O fio lilás você já pode cortar. Não vamos trabalhar mais com ele. Então, no fio amarelo, a gente vai aqui, ó, no próximo ponto, e vamos fazer aqui um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo, e no próximo ponto, o aumento. Então, nós vamos ficar aqui, ó, 2 pontos baixos e um aumento, tá bom?
Nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 24 pontos, 24 pontos baixos. Então, eu já venho aqui, ó, prendendo o fio da troca de cores, ó. Ó, 1 e 2. E o aumento. Ó, eu já venho prendendo eles. Então, eu vou terminar aqui, vocês terminam aí o de vocês. Já terminando aqui a carreira, já fiz os 2 pontos altos, vou fazer aqui o primeiro ponto do aumento e o segundo eu não termino. E agora a gente vai fazer pegar o verde para estar seguindo, continuando aqui as carreiras, tá bom? Então, a gente vai prender aqui o verde. E o amarelo, a gente já pode cortar. Com o verde, eu vou aqui prendendo, vou pegar aqui o amarelo, ó. Vou ajustar aqui um pouquinho o amarelo. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo nesse primeiro ponto. Certo? E aqui nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Fiz o primeiro, 2 e 3, ó, e o aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Vou aqui ajustar um pouco o fio. E aqui eu vou continuando essa carreira. E nós vamos ficar nessa carreira com 30 pontos baixos. Terminando aqui a carreira, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro ponto do aumento e o segundo eu não finalizo. E vou pegar aqui o fio na cor rosa. E aqui com o rosa a gente finaliza aqui a carreira. Já pode cortar o fio verde. E vamos aqui ajustar o ponto. E aqui nesse primeiro ponto a gente faz um ponto baixo. Nessa carreira aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Dois, 3, 4 e o aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou aqui ajustar um pouco o fio da troca de cores e vou continuar. E nessa carreira nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Você segue aí que eu vou seguir aqui, tá bom? Terminando aqui a carreira, fazendo meus 2 pontos do aumento. E vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. E aqui a gente finaliza a carreira, certo? Está quase pronto o nosso arco-íris. Vou cortar o fio na cor rosa. Vou puxar todo o fio. E vou fazer aqui, ó, um ponto falso, né? É assim que eu faço. Aí, a gente vai fechar. Eu vou até colocar aqui esse fio aqui por dentro, para ele ficar bem. Vou pegar aqui uma agulha mais fina. Colocar aqui esse fio aqui por dentro. Para ele ficar arrematado, né? Para não ter perigo de sair. Você não precisa cortar os fios, ó. Porque a gente vai fechar. E eu vou passar aqui uma carreira na cor vermelha, tá? Eu não mostrei aqui, mas a gente vai precisar da cor vermelha. Eu vou pegar aqui pra gente continuar. O vermelho também é amigurumi, tá? A etiqueta da cor também caiu. Então, vou fazer aqui o nó corrediço. E eu vou aqui fazer a união, ó. Vou fazer aqui a união da nossa peça.
Vou aqui inserir a agulha, passando de um lado pro outro, e vou alcançar aqui meu fio. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto, de um lado pro outro, faço outro ponto baixo. No próximo ponto, de um lado pro outro, faço um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo a união. Então, eu vou aqui unindo, ó, sempre ponto baixo, pegando de um lado ao outro. Aqui, a gente já pode estar colocando a manta. Como ele ficou pequenininho, não precisa de muita manta. Ou você pode estar colocando quando ele estiver mais fechado. É bem rechuchudinho. Ó. Se botar demais, vai atrapalhar até na hora do fechamento, ó. Então, vamos prosseguir aqui. E aqui a gente vai prendendo o fio, pra já ficar arrematado, ó. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. E aqui eu vou seguindo e volto com vocês quando eu tiver terminado. Pronto, cheguei aqui até o final. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente e corto o fio. Pronto, ó, já terminamos aqui o arco-íris. Olha só. Eu ainda não arrematei. Então, agora a gente vai fazer as nuvens. Fiz aqui o nó corrediço. E nessa parte aqui, ó, de baixo, eu vou bem aqui no cantinho, ó, vocês observam aqui qual é o lado direito e qual é o lado avesso. Então, aqui é o lado direito. Eu vou trazer esse vermelho pra cá, pra eu já aprender, ó. Vou inserir bem aqui, ó, nessa carreira de cor rosa. Rosa ou rosa. E vou inserir aqui, ó, meu fio branco. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. E aqui eu faço 3 correntinhas que me dá verde um ponto alto, tá bom? E vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. Com a correntinha que nós subimos, vamos ficar com 4 pontos altos. Fiz 3 e mais um. Tudo no mesmo lugar. Dá um pouco de trabalho, mas dá certo. Aqui, ó, 4 pontos altos. Alongo um pouquinho minha laçada, vou aqui na terceira correntinha que nós subimos. E vou pegar aqui a laçada, ó. E prendo. Faço 2 correntinhas, laço. E vou aqui, ó. E vou aqui, nessa carreira aqui, ó. Carreira amarela. E insiro a agulha e faço 4 pontos altos também. 2, 3 e 4. Alongo a laçada, vou aqui, ó, no primeiro ponto alto que nós fizemos, insiro a agulha e vou buscar a laçada, ó, lá do outro lado e faço uma correntinha para travar e corto o fio. Esse fio aqui a gente vai arrematar depois. Então, vamos fazer aqui do outro lado. Faço um nó corrediço. E eu fiz aqui, ó, na carreira do amarelo. Então, eu vou aqui, ó, na carreira do amarelo, que é pra ficar igual, tá? Não vai fazer em outra carreira que vai ficar desigual. Então, vou aqui inserir aqui, ó, e vou fazer aqui 3 correntinhas, que me dá verde um ponto alto. E vou fazer aqui 3 pontos altos, contando com as correntinhas, vou ficar com 4 pontos altos. Ó, fiz 4. Vou aqui na terceira correntinha que eu subi
pego a laçada e puxo. E faço 2 correntinhas, laço e vou lá na carreira rosa, ó. E faço aqui 4 pontos altos. 3 e 4. Alongo a laçada, vou aqui no primeiro ponto alto e vou puxar aqui a laçada. E vou fazer aqui uma correntinha para travar e já posso cortar meu fio. Olha só como ficou. Olha que lindinha. Então agora a gente vai colocar os olhinhos. Pega aqui as meia pérolas, não sei o que é que vocês vão usar. Vocês podem até usar um botãozinho pequenininho que dá certo também. Você pode trabalhar aí com o que você tiver, ó. Eu estou usando essa cola T6000, mas eu também uso essa aqui, ó. Que ela tá bem pouquinha e tá muito ruim de estar utilizando ela. Então, vou usar essa aqui, que é mais prática. Essa aqui tá esbranquiçado. Vou pegar a outra. Pronto. Essa aqui tá saindo preto, ó. Então, aqui a gente vai colar. Ó. Eu vou colar bem aqui na carreira verde. Você pode fazer ele do tamanho que você quiser, que o que vai definir o tamanho é o fio que você vai utilizar. Se você utilizar o fio Anne, ele vai ficar menor do que esse meu aqui, né? Que aquele já não fica grande. Ele fica um tamanho razoável para dá para fazer chaveiro, dá para fazer a ponteira e fica muito bonitinho. Ó. Coloquei aqui na carreira verde. E agora a gente vai bordar a boquinha. Deixa eu pegar aqui minha agulha. Aqui minha bancada tá com uma baguncinha bem significativa. Deixa eu achar aqui. Pensei que tivesse aqui um fio preto, mas não tem. Aqui na bancada tem um aqui. Ó, o fio que eu vou bordar é esse fininho aqui, ó. Eu acho mais ideal para dar uma delicadeza. Não precisa ser um fio muito grande. Aí, esse aqui é o Clea 1000. Você pode também estar bordando com a Anne 500, que também dá certo. Não fica feio não, viu? Vocês façam com que vocês tenham aí, ó. Então, ó, eu vou inserir aqui a agulha de trás, em qualquer lugar, de trás para frente. E vou sair bem aqui, ó, na carreira lilás, ó. Abaixo do olho, ó, abaixo do olho, ó, certo? E vou aqui, ó, aqui também abaixo do olho, tá bom? E daqui eu vou para esse ponto aqui na carreira azul, ó, bem aqui, ó, entre as laçadas, ó. Dá um pouquinho de trabalho para passar, mas, ó, dá certo. O objetivo aqui é sair no meio. Então, a gente não aperta, insere a agulha por debaixo, ó, da laçada. E puxa aqui para baixo, ó. E insere no mesmo lugar que a gente saiu aqui. E pode ir lá para trás. Ó. Que é pra gente fazer o arremate. No mesmo lugarzinho. E aqui a gente centraliza aqui a boquinha, ó. Vai regulando. Apertando o que tiver de ser apertado. Ó como fica bonitinha. Olha que fofa. Então, agora aqui eu dou o nó. Dou um nó. Dou outro nó pra
desencargo de consciência, corto um fio menor e o fio maior eu vou colocar pra dentro, ó. Eu insiro aqui no mesmo lugar, ó, que eu saí e vou pra dentro do arco-íris e saio em qualquer lugar, ó, e o fio vai entrar, ó, certo? E agora aqui eu corto, coloco aquele pra dentro. Esse fio branco com vermelho, aqui eu vou amarrar. Vocês façam aí o arremate da forma que vocês já têm o costume de fazer, viu? Que aqui a gente vai fazendo do nosso jeito. Muitas vezes fica fácil para muitas pessoas, mas nem sempre, né? Nem sempre fica fácil. Esses que ficam por entre os pontos, a gente já pode cortar. Agora, esse aqui, ó, que não ficou entre os pontos, eu vou trazer ele pra cá, ó. Ó, vou aqui no pontinho, ó, e trago ele pra trás, pra arrematar aqui atrás, ó, entre os pontos. Agora, esse aqui eu vou colocar cola, que é pra ele ficar bem seguro. E nesse outro eu vou fazer a mesma coisa. Vou aqui na correntinha de separação, ó, entre o bloquinho e o outro, trago ele pra trás. E aqui entre os pontos, ó, eu escondo ele. Ó. Escondo ele e boto cola. Ó. Essa cola é muito boa, gente. Tem que comprar outra. Ela não é baratinha, mas ela é muito boa. Então é isso, ó. Certo? Aí aqui, ó, já fiz esse. E agora a gente vai costurar. Eu coloquei aqui um pinguinho de cola para poder centralizar ele. E agora a gente vai fazer a costura. Vou fazer aqui junto com vocês, com o fio azul. Aí vocês façam a costura aí com o fio que você estiver utilizando a base da ponteira, tá bom? Não precisa ser um fio muito grande, ó. Tamanho razoável, que não dê muito trabalho pra tá. Eu tenho essa agulha aqui, ó, grandona, que eu ganhei. Eu gosto de estar utilizando ela nesses trabalhos bem pequenininho. Então aqui, ó, como ele já tá pregado, eu coloquei aqui na caneta. Ó, eu coloquei aqui na caneta pra tá dando uma estabilidade na hora da costura. Agora eu vou vir por trás, ó. Vou folgar aqui um pouquinho, venho por trás. E vocês vão fazendo a costura aí como vocês achar melhor. Vou deixar aqui um fio que é pra gente tá arrematando. Viu? Vocês vão fazendo aí a costura do jeito que vocês achar melhor, porque cada um faz de um jeito diferente, né? Nem sempre o jeito que a gente faz é o que vai dar certo pra você. Então, vocês façam aí do jeito que der pra vocês, tá bom? Pronto, gente, eu terminei aqui a costura, ó, ficou bem firme. E agora aqui, ó, eu saí no mesmo lugar que eu entrei para tá costurando e vou dar o nó aqui bem apertado. Vou cortar aqui a ponta. E com essa outra ponta, eu vou estar entrando aqui, ó, por entre os pontos aqui, ó.
aqui, escondendo para ficar um arremate bem feito. Aqui a gente vai, ó, escondendo o fio. E aqui a gente pode estar colocando a cola. Cola nosso auxílio. Ó. Coloco bem aqui no pezinho, que já tá dado nó. Coloco aqui no pezinho. Espero secar e corto. Certo? Aqui limpando a ponta da cola. Então, acho que já dá pra cortar aqui. Aqui eu vou colocar a cola. Olha só como lindo que ficou. Tá todo costuradinho, ó. Olha só. Esse aqui já posso cortar, porque a cola já secou. Olha só que fofo. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Então, façam muito aí. Vendam muito. E não esqueça de deixar o like de vocês, tá bom, gente? E Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.